segundos e agora passou e está 12 segundos à frente. Sensacional o esforço da brasileira. São as competições de atletismo desses Jogos Pan-Americanos. E é claro, o Brasil é tudo com esforço. Aí a forma como a Adriana está se apresentando, está assumindo aí uma colocação excelente. Ela que no quilômetro 30 estava na segunda colocação e conseguiu superar aí a mexicana, que teve um tempo de entrada excelente nessa prova. Um grande momento do Brasil aí com a Adriana. E aí, ela passou de maneira sensacional, 16 segundos na frente. Ela tinha uma diferença significativa aí que ela tirou, hein, Robson? Pois é, Álvaro, uma das coisas que me impressiona é que ela, em momento nenhum, ela se desesperou. Teve uma disputa com uma mexicana pela terceira posição, conseguiu ultrapassar, passou uma peruana e foi em cima. Consistente e consciente para buscar essa primeira colocação. A Adriana agora vem se comportando muito bem, passou, me parece com reservas para chegar bem à final. E tá dando essa impressão realmente, parece com reservas. Adriana, que fez em Berlim a melhor marca da sua vida com 2 horas, 32 minutos e 30 segundos. E ela aqui em Guadalajara conseguiu surpreender a mexicana. Adriana, ainda não chegamos no quilômetro 40, né? Ela que estava na segunda colocação, mas aí superou a mexicana e vai muito bem na prova. E aquilo que o Robson falou, né? Dá para perceber na imagem. Ela está sobrando diante da mexicana. E olha aí. É uma prova que desgasta demais. Afinal de contas, são 42 quilômetros, 195 metros. O posto de água aí, a mexicana pegando a água, mas na verdade ela já sente a diferença e a brasileira vai dominando completamente essa prova para conquistar a primeira medalha de ouro do atletismo do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Ao vivo para você, a primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo. Já já, tem Brasil e Costa Rica no futebol. O Brasil só tem uma opção: vencer ou vencer. Senão, o futebol brasileiro masculino volta para casa. E tem também um jogo imperdível, Brasil e Argentina. Vale ouro e muito mais. Vale a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. A Adriana está espetacular. A diferença aí, que foi muito significativa contra a mexicana, e a gente tinha imagens da prova, é uma diferença aí de 4, 5 minutos. E aí, a Adriana dominando totalmente a competição. Ela pode tentar aí o recorde pan-americano. Vamos só lembrar, o recorde pan-americano é de 2 horas, 37 minutos, 45 segundos. É da Érica Oliveira, marca obtida em Winnipeg 99. Robson Caetano, ela pode quebrar o recorde? Olha, Álvaro, ela pode sim quebrar esse recorde pan-americano. Ela vai passar agora no quilômetro 40, tá? A marca dá para passar ali na casa de o recorde em 2 horas e 28 e 30, com 28 e 27. Ela vai passar agora no quilômetro 40 e tá sobrando na prova. É isso que você falou, Robson, tá aí. 40 quilômetros, 2 horas, 28 minutos, 37 segundos. Ora, a marca da Érica Oliveira, do Chile, é de 2 horas, 37 minutos, 41 segundos. Portanto, a brasileira aí, prestes a fazer história nesses Jogos Pan-Americanos de 2011. A marca vem desde 1999, quando vários atletas brasileiros que são nossos convidados, como a Virna, estiveram em ação nos Jogos Pan-Americanos. E olha, a mexicana tá lutando muito, meu caro Robson Caetano, tá lutando muito para terminar a prova. Pois é, ela vem se mantendo e ela está tentando de alguma forma, claro, correndo em casa fica muito mais complicado, mesmo porque toda a torcida, né, o ambiente é muito favorável a ela. Mesmo assim, a Adriana conseguiu ultrapassar, está se mantendo. Isso é que mais me chama a atenção, porque nesse momento ela vem se mantendo, olhando para trás para dar uma verificada na distância, mas está muito tranquila e vem se mantendo assim desde o quilômetro 30.
E é isso mesmo, Robson. Menos de 2 quilômetros para essa decisão. Só para lembrar, as mulheres começaram a disputar a maratona olímpica a partir de 1984 nos Jogos de Los Angeles. Maratona Pan-Americana é um evento novo também, mas de qualquer maneira as mulheres chegaram, conquistaram o seu espaço. A imagem, por exemplo, mais marcante da Maratona de Los Angeles não foi a vitória da Joan Benoit ganhando, foi principalmente da Suíça, Gabriele Andersen-Scheis, que chegou mancando e mostrou o seguinte, mostrou que a mulher tem na prova a esperança. E a esperança que a mexicana está tentando manter aí, Madai Pérez. Por quê? Porque ela já teria largado, já teria abandonado essa prova, tá o sprint aí da Adriana da Silva. Como ela está competindo? Excepcional a performance aí da Adriana. Ao vivo, a Record na final feminina da maratona. Aí, Brasil pode conquistar a sua primeira medalha de ouro nas competições do atletismo. Porque na questão de medalhas de ouro, o Brasil já tem 25 ouros com o banho da vela. E agora, a Adriana, que passou com 2 horas, 28 minutos e 30 segundos na marca dos 40 quilômetros, dominando totalmente a competição. A mexicana está muito atrás. Um grande momento do esporte brasileiro. Você conferindo aqui na Record ao vivo a chegada da maratona feminina. A mexicana Madai tenta se esforçar. Ela tem um tempo excelente na maratona, mas obviamente não foi suficiente para levar a melhor na altitude de Guadalajara perante as brasileiras. E aí a Adriana já deu o cartão de visitas do atletismo do Brasil. O atletismo que sempre vem muito bem nas competições dos Jogos Pan-Americanos. E para que vocês tenham uma ideia, é no atletismo que são dados em Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas 20% das medalhas. 20% das medalhas de toda a competição que estão em disputa são nas competições de atletismo. A peruana em terceiro lugar. E a peruana tá melhor que a mexicana, hein? Álvaro, eu tô achando que nesse momento a peruana vem se comportando muito melhor do que a mexicana. A mexicana realmente passou do quilômetro 10 em primeiro, no quilômetro 20 em primeiro e no quilômetro 30 em primeiro. Então ela veio realmente ditando o ritmo da prova, esticou aquele cordão que ele ficava, a gente chama de PEC, que ficam todos os atletas, e com isso ela acabou sofrendo muito, está sofrendo muito para finalizar essa prova. Vamos torcer para que a mexicana, que está correndo em casa, tenha pelo menos a chance de chegar em segundo lugar, já que a Adriana está em primeiro. E falta muito pouco para o final da prova. Adriana Aparecida da Silva, ela que nasceu em Cruzeiro, prestes aí a conquistar o primeiro ouro para o Brasil no atletismo na maratona dos Jogos Pan-Americanos. Brasil que, é claro, criou uma grande tradição nesse tipo de competição, né? Desde o Vanderlei Cordeiro, com aquele bronze conquistado em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas, e também os 2 ouros conquistados pelo Marilson na maratona de Nova York. Bicampeonato em Nova York, só queniano tem. E o Marilson? Peru na terceira colocação. Uma prova maravilhosa para o atletismo do Brasil. Ela já vai para a curva. Mais do que a liderança, ela vai para a finalização da prova. Tá aí a mexicana na segunda colocação. A torcida mexicana tenta incentivar, tenta forçar que a Maida, que liderou praticamente quase toda a competição. Só para que vocês tenham uma ideia, até o quilômetro 30... a liderança era da mexicana. E foi no momento que nós entramos ao vivo, praticamente, que a brasileira passou para a primeira colocação. Foi um momento diferente, muito bacana dos Jogos Pan-Americanos. 2 horas e 21 de prova, ela conseguiu passar. E agora com 2 horas 34 minutos, 16 segundos. Recorde. 2 horas 37 e 41. Ela vai tentar quebrar o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Você conferindo aqui ao vivo na Record. A maratona pan-americana, as mulheres do Brasil. E vai já pegar a bandeira. Que momento do nosso esporte. Adriana da Silva.
Grande momento aí da Adriana. O Brasil prestes a fazer história. Adriana aí, prestes a confirmar essa primeira medalha de ouro do atletismo nessas competições em Guadalajara. A mexicana Meida vai no esforço, vai tentando a chegada, mas está difícil. Afinal de contas, a brasileira conseguiu, vindo de trás, levar a melhor e se preparar já para a chegada dos Jogos Pan-Americanos. Ela vai tentar quebrar o recorde da prova. É de 2 horas 37 minutos 41 segundos. Vamos lá, Adriana. A mexicana está disparando lá atrás, mas pelo jeito tá muito difícil. A prova é da Adriana. Ele está ali o quilômetro 42 ali, e aí vão sobrar só mais 195 metros. Olha aí, a expectativa é da quebra do recorde. A partir daí, foram 42 quilômetros. Faltam 195 metros. Portanto, é Brasil. 195 metros para a consagração da Adriana da Silva. A Record ao vivo, ao lado do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Adriana vai quebrar o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Recorde da chilena Érica Oliveira já vai para o espaço. Olha aí, a brasileira na chegada. Uma chegada notável do atletismo do Brasil. Adriana, olha aí, vai para a expectativa da quebra do recorde pan-americano. A faixa já estendida, o recorde já foi, o ouro é do Brasil. O ouro é seu, Adriana. Pode comemorar com a bandeira do Brasil. A Record conferindo ao vivo o primeiro ouro do atletismo do Brasil. E o recorde pan-americano, 2 horas, 36 minutos, 37 segundos. E a mexicana não se entregou, vai para a medalha de prata. Mas a forma como a brasileira se apresentou foi realmente incrível. 2 horas, 36 minutos, 37 segundos. Voltamos para os estúdios do Domingo Espetacular em São Paulo com Janine Borba e Fabiana Scaranzi. Legal, Álvaro. Daqui a pouco tem mais emoções ao vivo do PAN, direto de Guadalajara. Agora vamos falar do cuidado com os... The two specialists are... Foi assim. Eu conversei agora de manhã com uma atleta que chegou a Guadalajara discreta e arrebatou o ouro mais com inteligência do que com preparo físico. Você conhece essa moça? Ela tem 30 anos e adora pizza, mas quase nunca pode comer por causa dos treinamentos. Também adora música. Zezé de Camargo e Luciano são os preferidos. Tem uma que identifica muito com a minha história, que é no dia que eu saí de casa, né? Que eu lembro um pouco de eu saindo da minha cidade, indo para São Paulo, a minha mãe ficando com saudade, tendo saudade de mim, sentindo a minha falta. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Essa canção é a história da vida de Adriana da Silva, maratonista, que saiu de cruzeiro no interior de São Paulo para ganhar a medalha de ouro em Guadalajara. O primeiro ouro do atletismo do Brasil. Dali foi um agradecimento de todos os treinos difíceis que foram feitos para chegar até aqui. Cada dor que eu senti ali dentro da prova, ai meu Deus, me ajude a chegar. Então, agradecendo a Deus por ter conseguido chegar e com a medalha de ouro e com o recorde da prova, né? Adriana fez uma prova difícil, sob sol forte, tempo muito seco e adversárias bem preparadas, como a favorita, a mexicana Mandaí Pérez. Para chegar lá, ela usou a cabeça. Quando você soube que você ganharia a prova de ontem? Nos últimos 7 quilômetros, eu pensei comigo, a minha medalha de ouro está ali na minha frente, ali, eu tenho que ir em busca dessa medalha de ouro, que foi aonde eu comecei a me aproximar da mexicana. Você estava tão calma. Aparentemente. Fernando, como é que tá a competição aí, hein? Oi, Heródoto, boa noite para você. Por enquanto, a liderança é da mexicana Marisol Guadalupe Romero. Ela passou uns 8.000 metros na frente, com o tempo, olha só, que curioso, 27 minutos, 27 segundos, 27 centésimos.
A prova já chega a quase 34 minutos. Você vê aí a mexicana apertando o passo, acelerando, entrando na reta, na liderança para conquistar a medalha de ouro. A mexicana Marisol Guadalupe. O Brasil tem uma representante na prova, é a piauiense Cruz Nonata. Ela andou o tempo todo ali no pelotão que liderava a prova. Olha só, a gente ouve agora a sinalização e a vitória da mexicana Marisol Guadalupe Romero. 34 minutos, 7 segundos, 23. E olha quem vem para a medalha de prata. Vem para a medalha de prata, Cruz Nonata do Brasil, do Piauí. Medalha de prata para o Brasil. Consegue a segunda colocação a Cruz Nonata, atleta brasileira, especialista nesta prova de 10 mil, indo também nos 5 mil metros, e que começa a se dedicar à maratona. Consegue um ótimo resultado no atletismo de Guadalajara, logo no primeiro dia de competições no novíssimo estádio de atletismo da capital olímpica do esporte. Ótima notícia, Heródoto. Eu volto com você. Oi, Heródoto. A apresentação da terceira eliminatória de 100 metros rasos. Tem Brasil na pista. A brasileira Ana Cláudia Silva vai na raia número 3 tentar a sua classificação entre as primeiras colocadas para garantir uma vaga na final, na disputa por medalhas. Ao meu lado, mais uma vez, Marcelo Romano. Romano, expectativa para essa prova brasileira, com um bom tempo, pode se classificar tranquilamente, né? Ana Cláudia Silva, a principal velocista brasileira, tem tudo para avançar às semifinais. Lembrando que na primeira eliminatória, vitória brasileira com a Rosângela Santos. Aí os atletas aguardando a ordem de largada, já em suas posições. Vamos ver como se sai a brasileira. Tá aí ela, ó. Ana Cláudia Silva. Tem o melhor tempo da carreira, 11 segundos 15 centésimos. Buscando uma melhor marca, buscando uma vaga na final. Silêncio no estádio. A árbitra fala alguma coisa ali com a brasileira, principalmente em relação ao posicionamento, em relação à linha. E tá valendo. 100 metros para mulheres, é a terceira eliminatória desses Jogos Pan-Americanos. Vem bem a brasileira Ana Cláudia, vai faturar a prova. Segunda colocação para a Ana Cláudia, ela está classificada para a final, vai para a disputa de medalhas. Fica aí a dúvida, se cruzou a Ana Cláudia em primeiro ou a Shakira Reese. A gente vai ver no replay a chegada dessa prova, 100 metros rasos, a terceira eliminatória. Como disse o Marcelo Romano, a Rosângela Santos já garantida na final. E aí a gente vai vendo a repetição da prova. Ana Cláudia chegando à segunda colocação. Vitória de Shakira Reese. Tá aí, duas brasileiras, portanto, na disputa de medalhas nos 100 metros para mulheres. É com você, Heródoto. Prova do atletismo nos Jogos Pan-Americanos, largada queimada. É a segunda semifinal dos 100 metros rasos. Para homens, a primeira aconteceu agora há pouco. O brasileiro Sandro Viana ficando na sexta colocação. E aí, a segunda semifinal, também com presença de brasileiro, é o Nilson. Você vê ali. Na raia 5, olha só o momento da largada. A mim quem queimou foi exatamente o jamaicano, o que é uma boa notícia. Se foi realmente o jamaicano da raia 2, ele está fora da prova. E é um adversário a menos, porque na primeira eliminatória deu Jamaica. Vamos ver o que decide a arbitragem, qual é o atleta que vai ser excluído da prova. Lembrando mais uma vez, não é permitido queimar a largada. Queimou a largada, está fora. Isso aconteceu até mesmo com o homem mais rápido do mundo, com Usain Bolt no Campeonato Mundial de Daegu na Coreia. Quem está fora é a raia 8. Você vê aí, de Trinidad e Tobago,
Emanuel Calender. Marcelo Romano. Ele que havia vencido a eliminatória com 10-13. Um a menos no caminho do brasileiro Nilson André, que na primeira eliminatória marcou 10-33. Então aí os atletas aguardando um novo procedimento para uma nova largada. Na primeira semifinal, Lerone Clark da Jamaica levou com 10 segundos 17 centésimos. Ele que já havia ganho a sua bateria de classificatórias, se classificando para a final, para a semifinal, perdão, já venceu a semifinal dele e aguardamos agora os outros finalistas dessa prova. Temos nessa prova o Ramon Gittens de Barbados, o André Bailey da Jamaica, aí o cubano David Lescay, esse aí, o jamaicano Oshane André Bailey, número 618. Aí o Ramon Gittens, atleta de Barbados. O brasileiro vai na raia 5. A prova tem também o Kim Collins, de São Cristóvão e Neves, atleta experiente, número 704. Ele vai pela raia 4. O Kim Collins foi terceiro colocado no Mundial de Daegu. É o favorito à medalha de ouro nesses Jogos Pan-Americanos. Aí ele, ó, de São Cristóvão e Neves. O Kim Collins, atleta já experiente. Está pronto o novo procedimento de largada, atletas já nas suas marcas. Vem aí a segunda semifinal dos 100 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos. O brasileiro topa! Agora foi o jamaicano. Mais um. Tá fora o jamaicano. Oshane André Bailey, você vê ele aí. O Usain Bolt está fazendo escola, Nardini, depois de queimar a largada na final do Mundial de Daegu, na Coreia. Os conterrâneos de Usain Bolt vão seguindo o mesmo ritmo. Tá fora o Oshane André Bailey. Olha só. Ficou claríssimo que foi ele. São Cristóvão e Neves, Nardini, que nunca conquistou uma medalha em Jogos Pan-Americanos e aposta todas as suas fichas, logicamente, em Kim Collins. Ele vai na raia 4, ao lado do brasileiro Nilson André, que vai na raia 5. O Emanuel Chan Calender de Trinidad e Tobago já foi eliminado por queimar a largada. Agora foi a vez do Oshane André Bailey. Vamos para um novo procedimento de largada. Sobraram apenas 5 atletas na prova. Ou perdão, 6. Tem a raia 8 também. Um Harold Houston. Tá fora da sua imagem aí. Mas o Harold Houston de bermuda correndo na raia 8. Na raia 7 vai o Jamiel Hole das Bahamas. Autorizados. Lá vão eles. 100 metros rasos. Parte bem, muito bem o Kim Collins. Olha a torcida pelo Nilson André. Tentando se colocar entre os 3 primeiros colocados. É o terceiro colocado na eliminatória brasileiro, Nilson André. Novo recorde pan-americano para Kim Collins. Correndo abaixo dos 10 segundos. 9 segundos 99 centésimos. O favorito à prova faz bonito na eliminatória. Na semifinal, 10 cravados na correção. 10 segundos cravados. É o tempo de Kim Collins. Marcelo Romano. E o Nilson André deverá estar na final e tentará, é muito complicado, tentará ao menos a medalha de bronze. O Sandro Viana fica pelo caminho e tentará melhor resultado nos 200 metros. Você vê aí mais uma vez a chegada. Kim Collins na primeira colocação. Você vê aí todo o desempenho do atleta de São Cristóvão e Neves. Vamos voltar para a disputa do bronze no handebol masculino. Esquentando. E agora vamos dar uma olhada no que está acontecendo no atletismo com Fernando Nardini.
Legal, Marco Túlio Reis. Imagens ao vivo do estádio de atletismo de Guadalajara. Você vê aí os 5.000 metros para homens. O brasileiro Joilson Silva está na prova e está na briga. Já 11 minutos e meio de prova. Desses 5.000 metros, você vê o brasileiro ali no bolo. Os dois mexicanos vão à frente, Juan Luis Barrios e Juan Carlos Romero. Na última parcial dessa prova, o brasileiro permanecia também entre os primeiros colocados e ele segue aí, ó. Ao lado dele, o atleta do Equador, Byron Effenpiedra. Vem os mexicanos liderando a prova. Passamos de 12 minutos. Recorde pan-americano é do americano Ed Moran, obtido no Rio de Janeiro em 2007. 13 minutos, 25 segundos, 60 centésimos. 2 voltas para acabar. Você vê aí um bolo de 9 atletas ainda na briga por medalhas. E o peruano John Cusi, que passou na liderança nos 3.000 metros, usou a linha chegada dos 4.000 também, à frente dos concorrentes. Agora o mexicano aperta o passo, o brasileiro vem na dele. O brasileiro Joilson Silva, por enquanto na segunda colocação. Os Estados Unidos também com 2 atletas na prova, Brandon Betke e também Stefan Furst. O número 724 ali é exatamente o Brandon Betke. Aperta o passo, colocando até o cotovelo à frente do brasileiro, o Byron Piedra. Fica um pouco para trás o Joilson, mas ainda tem chão pela frente. Agora é a última volta, agora é a hora do sprint. Quem guardou fôlego tem que usar agora. Últimos 400 metros na pista de Guadalajara. Em quarto lugar o brasileiro. Acelera, aperta o passo o mexicano Juan Luis Barrios. Olha só a velocidade do mexicano na volta final. Muito sprint, o brasileiro é o terceiro. Ultrapassa o americano Joilson. Vem o Joilson Silva. Será que o adversário dele, será que o equatoriano Byron Piedra aguenta? Acelera e muito o mexicano. Não vai ter para ninguém, o mexicano vai ganhar a prova. Vai ganhar a prova Juan Luis Barrios do México. O brasileiro tentando a ultrapassagem em cima do equatoriano. Vem o outro mexicano da prova, o Juan Carlos Romero. Também no sprint. Vai vencer a prova o México. Juan Luis Barrios do México é o primeiro. O brasileiro vai brigar pelo bronze. É medalha de bronze, Joilson Silva do Brasil. Segundo lugar para Byron Piedra do Equador. Lutou até o final o brasileiro Marcelo Romano. Chegou na terceira colocação, vai subir no pódio do PAN. Joilson, atleta muito jovem, 24 anos, ele que nasceu em Fortaleza, no Ceará, conquista um excelente resultado, suportou no final a pressão do outro mexicano, México, que tem muita tradição nessas provas de fundo do atletismo. Tá aí, Juan Luis Barrios, medalha de ouro nos 5.000 metros. Para homens. Olha só, comemora bastante o brasileiro Joilson Silva. Ele é medalha de bronze, fechando o pódio desses 5.000 metros. O chileno de handebol. Você vê aí a campeã do mundo, Fabiana Müller, se preparando para fazer o seu primeiro salto na prova do salto com vara desses Jogos Pan-Americanos. Ela é a última atleta a entrar na prova. Já estamos em 4.